Bom dia, turma. Daqui a pouco o professor vai estar iniciando essa videoaula com vocês para tirar dúvida. Já marquem no papel se não conseguiu fazer algum exercício, se ficou com dúvida ou não ficou, vai ficar mais fácil. A hora que o professor perguntar quais foram as dúvidas, vocês já vão saber qual a questão ou qual parte que ficou sem entender. Então, pegar o caderno de história, a parte tem atividade, pegar também o LDI. É um assunto fácil, mas às vezes alguém ficou com dúvida e a gente vai aproveitar esse tempo para tirar dúvida e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre o assunto. Falta 1 minuto no meu relógio para começar, então a gente já vai se preparando. Deixa eu ver aqui os nomes. Tá Kimberly na sala, o Ariel, Shirley Flores. Quem que é, será? É a Vitória Pereira Flores. Certo, Vitória Pereira. Ontem eu vi você, né, Vitória? Sim, aham. Que bacana, né? Tá passeando a Vitória. Isadora, Caliandra, Cauã, Lari Gomes É a Lívia, professor. certo, Lívia. Lívia Gomes. Tem o Cauã, a Manu, Pietra e a Rihanna. Turma, o professor vai estar iniciando agora. A primeira parte, a primeira parte dessa aula, o professor separou algumas curiosidades da época que a gente vai estar vendo que o assunto é muito bacana sobre o Egito, né? Tem muito filme, muito livro, tem muitas histórias, até algumas minisséries, alguma coisa que fala sobre múmia, faraó, pirâmides, e o professor separou algumas curiosidades da época. A primeira parte, que bacana, Kimberly. A primeira parte da aula, o professor quer saber, vamos começar pela Kimberly. Ficou com alguma dúvida? Pode abrir o microfone, pode digitar. Teve alguma atividade que você não fez? Não entendeu? Não, eu fiz todas as atividades. Ok, Kimberly fez todas, a Vitória Pereira fez todas. Ariel, conseguiu realizar a atividade? Não conseguiu? Professor, o professor, como a mãe estava dizendo, a da 33, olho por, ou porque o código de leis ficou conhecido como olho por olho, dente por dente. Eu fiz, mas eu não tô conseguindo entender mesmo. Vamos, Isadora, Caliandra, Cauã, a Sofia acabou de entrar, é, Maria Luísa está entrando, Rihanna, Pietra, Manu. Alguma questão que vocês não entenderam? Fez todas. Maria Luísa fez todas. Manu não Eu fez. ainda, eu ainda não fiz, professor. Ok. Lívia. Ô, professor, eu vou fazer, tá? Ok. É, o professor.
Ok, que bom, Lívia. Alguém daqui, eu vou fazer hoje, ok. O professor tem que dar o aviso para vocês que vocês têm que fazer e enviar para o professor, porque sempre final do mês ou final da semana, o professor envia um relatório para a direção, para quem está fazendo atividade, quem não faz. Então, por mais fácil que seja, por mais simples que seja, você tem que fazer e enviar para o professor. Tem lá na plataforma da Positivo On, tem aquela parte de atividades, e vocês têm que mandar lá naquela parte de atividades. Se não conseguir mandar lá, você pode enviar por mensagem, mas vocês têm que enviar, senão vai ficar, a hora que a diretora perguntar sobre um determinado aluno ou aluna, eu vou dizer, realizou toda a atividade, ou não fez uma, não fez duas. Então, professor, eu já fiz, o que eu devo fazer? Deve enviar para o professor. Lá naquela parte de atividade, então não esqueça, tá certo? Alguma dúvida? Professor, sim, que eu fiz, enviei, continua como atrasado, Tá, Kimberly, teve 5 atividades que eu fiz, enviei, continua... então eu esqueci, tá. Foi na matéria de história, Kimberly? De história, quando acontecer isso, você pode enviar por mensagem. Professor, eu estou enviando, não está dando certo, você pode enviar que o professor recebe do mesmo jeito. Quando acontecer qualquer coisa, mas tem que enviar. Você vai enviar, vai ter atividade lá, na pior dúvida, envie por mensagem, mas não fica sem fazer. Aí vai ficar difícil, tá? O professor vai agora abrir uma apresentação, vai aparecer um participante, como a apresentação da Selma, que está no login da diretora, e o professor vai fazer a correção. Depois da correção, o professor vai perguntar se surgiu mais alguma dúvida ou não, e depois o professor vai estar conversando com vocês algumas curiosidades. Ariel, pode falar. Não é o Ariel, é a mãe dele. É assim, ó, professor, eu tentei explicar uma questão para ele, mas eu não consegui explicar direito para ele. Ele ficou com dúvidas sobre o que era olho por olho, dente por dente. O código. Qual era esse código, como funcionava. Certo. Obrigado pela consideração, por ter mencionado. Na videoaula, eu fiz uma videoaula, eu estava explicando um pouco sobre isso. Durante a correção da atividade, eu vou estar reexplicando. Então, assim, ó, aí vamos ver se ele vai estar entendendo. Aí o professor só vai precisar que ele acompanhe no LDI a correção. Eu vou abrir uma apresentação da correção da atividade, e durante esse exercício eu vou estar tornando a explicar. É muito interessante saber que futuramente é um conteúdo que vai ser sempre cobrado. Quem entrou agora é o volume 1, é a primeira apostila nossa ainda, é sobre o Egito e a Mesopotâmia. A atividade dessa semana é a atividade da página 33 e 34, um pouquinho sobre a religião do Egito, a sociedade. Eu vou tentar abrir agora uma apresentação e, na medida do possível, a gente vai estar conversando sobre esses assuntos. Vamos ver se vai dar certo a apresentação. Apresentar. Ô, professor, agora que eu me lembrei, eu já fiz sim. Já fez, né, Maria? Eu me esqueci. Você já enviou, mas tem muito aluno que está fazendo atividade de história e não está enviando, e para mim fica como o professor, como o aluno não fez. Então, depois a gente vai estar conversando sobre isso. Turma, eu abri uma apresentação. Alguém pode abrir o microfone para ver se já está certo? Não está? Professor, Tá Oi. entrando. Pronto. sim, queria falar uma coisa. Sim. Posso falar Pode. a história? Posso falar o que eu fiz ali
da resposta 3, Da número tá de olho 3, por olho? Isso. pode Tá. falar. O significado de olho por olho e dente por dente é um dito popular que sugere vingança. Calma aí. Você está dentro do assunto, mas a gente precisa só esclarecer alguma coisa. A primeira, tá certo? Obrigado pela sua participação. Turma, no LDI, página 33. Eu quero que vocês abrem nessa página ou abrem no caderno que foi feito o exercício. Alguém mais fez esse exercício, olho por olho, dente por dente? Por que esse código de lei... Opa, Eu fiz, professor. fala, Cauã. Eu também fiz. Certo, primeiro o Cauã e depois a... Só deixa eu encontrar aqui. Amanda. Qual era a página que estava dizendo mesmo? 33? 33, o exercício A. Ah, tá. Porque o código de Hammurabi ficou conhecido deixa eu- como olho por olho, dente por dente. Só deixa eu ver o meu caderno aqui rapidinho. Então no caso, o código era olho por olho e dente por dente. Calma aí que a gente vai esclarecer isso. Tá, Posso falar? página 33. Isso. Urbano, por. Enfim. Posso falar, professor? Pode falar. A resposta da primeira, Aham. porque era costume de sua época. Tá, calma aí. O professor vai colocar a resposta e vai estar explicando, tá? Olha só. O professor vai trocar o slide, ver se vai trocar para vocês também. Trocou? Mas o professor Oi. não precisava aumentar. A gente dá para aumentar colocando o dedo na tela do professor. Tipo, abrindo assim, ó. Sim. Obrigado. Alguém já conseguiu? O professor trocou o slide, colocou a primeira pergunta e a primeira resposta. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, o professor, o meu tá certo. O seu precisa só acrescentar alguma coisa. O professor vai estar lendo a pergunta e vai estar lendo a resposta e explicando. A pergunta é da página 33. Quem acabou de entrar agora, correção das atividades, explicações, tirar dúvidas. Página 33, o exercício A. A pergunta é: por que o código de Hammurabi, esse código que está no livro de vocês, na página 33, nesse bloco de cor negra, porque o código de Hammurabi ficou conhecido como olho por olho, dente por dente? Por que ele ficou conhecido dessa maneira, esse código de Hammurabi? Porque ele era os costumes da época? Não, o professor vai estar esclarecendo agora. A resposta do professor está bonita, mas eu vou estar colocando de uma maneira simples. Porque as penas eram equivalentes aos crimes cometidos. Se alguém quebrou o dente, o seu dente também será quebrado. Professor, eu não entendi. Olho por olho, dente por dente, esse código ficou conhecido porque se a pessoa quebrava o dente de alguém, a punição para essa atitude que ela fez deveria ser a mesma. Então, assim, se alguém machucou o olho de alguém, o olho dessa pessoa deveria ser machucado também. Eu quero que vocês entendam. É uma coisa simples, mas a gente precisa só pensar. O que a pessoa... Professor, eu Oi. acho que eu posso falar o que eu entendi. É que assim, quando às vezes tem, vamos dizer, meio que uma briguinha na escola, de tipo, ele bateu naquela pessoa, tinha pessoas que falavam que tinham que bater nele também. É tipo isso? Perfeito.
Eu vou rapidinho, o professor vai estar abrindo agora a fala do Ariel. O Ariel estava com uma dúvida nessa questão e eu quero saber se o Ariel conseguiu entender. Ô, professor, eu consegui entender. Tipo, assim, se mataram, o cara que matou a pessoa, ele morria. Isso, igual o exemplo que ela deu. E também assim, ó, o que a pessoa fazia, pagava. Um exemplo, se a pessoa feria, machucava o olho de alguém, alguém deveria machucar o olho dessa pessoa também. Então, o que a pessoa, uma atitude ruim que ela fazia, ela também recebia essa atitude ruim. Ganhava o troco. Perfeito. A gente costuma dizer que é o troco da mesma Professor, moeda, né? Fala, Cauã. professor. O jeito aqui que eu botei só foi um pouquinho diferente. É que aqui, ó, porque tudo que uma pessoa tenha feito de errado, ela terá que pagar pelo o ato, nem que ela pague 10 vezes mais ou morra. Eu entendi a tua resposta. Eu só preciso abrir o microfone agora para quem está com dúvida. Olho por olho, Professor, dente por dente, é porque esse código dizia para a pessoa se o crime que ela fez, a má atitude que ela fez, se paga na mesma moeda, da mesma maneira. Se ela quebrou alguma coisa, quebrou a perna do vizinho. O vizinho ia quebrar a perna dessa pessoa. Estão entendendo a lógica, Ariel? professor, Oi. quem rouba acontece o quê? Aí o professor vai conversar com vocês, mas é assim, ó, é, o que a pessoa fazia, a pessoa pagava também. Não sei se vocês estão entendendo a lógica. O troco na mesma moeda. Se a pessoa quebrou o dente do vizinho, o vizinho quebrava o dente dessa pessoa. Alguma dúvida? Não, professor, agora Va- matasse minha dúvida. Ok, vamos então para a próxima. É, A B. Conforme essas leis, existe diferença entre roubar do rei ou roubar de uma pessoa comum? Por quê? Posso falar? Pode. Sim, porque os reis são conhecidos como os filhos dos deuses. Perfeito. Então, ó, a primeira são duas perguntas dentro da B. Conforme essa lei de Hammurabi lá da Babilônia, existe diferença de alguém roubar do rei ou de uma pessoa qualquer? Sim ou não? Primeira resposta é sim. Aí lá na página 33 vai dizer que tem diferença, que deveria, ó, num artigo número 8, se alguém roubava do rei, o rei era considerado sagrado, né? Então, deveria pagar muito mais, a pena era sempre maior. A linguagem que o professor colocou na Ô, tela é uma linguagem. professor, Oi. é tipo, se eu roubei uma ovelha, tu é o rei, você é o rei. Eu sou o ladrão. Se eu roubar uma ovelha tua, eu tenho que pagar mais 30 vezes a mais. Perfeito, Tem que Professor, pegar tinha mais 30 ovelhas. para perfeito. rei era 30 vezes e para uma pessoa normal seria 10 vezes. Tá lá no artigo 8. Então, quer dizer assim, o rei era conhecido como filho dos deuses, uma representação divina. Mas entenderam? Alguma dúvida? Não é difícil, só precisa pegar a lógica do raciocínio. Tranquilo sobre isso? Vamos ver alguma dúvida? Vamos ver lá em mensagem. Ferido, ok, ok. Tá, o professor vai para a próxima, a C. C é fácil, né? Está na própria página a resposta. Qual o crime que está na Lei 55, no artigo 55 lá? É um crime de negligência, né? Se alguém deixou a água acabar com a plantação do seu vizinho, é um crime de negligência. Olha, naquela parte, naquele período já tinha sobre isso. Se Ô, alguém. professor, Opa, professor, uma perguntinha, rapidinho. A gente tá na A4? agora nós estamos na página 33, na Ah, não, C. tá ali. Ah, Na tá. Ô, C. professor, Tá bom. Oi.
Eu escrevi todo o crime. Não, aí a gente precisa melhorar um pouquinho. É porque aqui não é um crime de morte, aqui não é um crime de outra natureza. Aqui está dizendo que se alguém abre o reservatório da água para irrigar, mas é negligente água. Professor, Oi, eu escrevi o crime 51, da página 36. 55. É. Não está errado, mas o professor só quer que vocês entendam um pouquinho, é que aqui, ó, é um crime de negligência. O que que é isso, professor? É se alguém deixou o- a plantação do seu vizinho encher de água. É um crime sobre isso. Entenderam a lógica? Uma negligência. Ô, professor, Oi. quando ele inundou o campo do seu vizinho, ele tem que plantar o mesmo que o vizinho plantou. Isso? Isso. Tem uma palavrinha lá, ó, na página 33, no 55, restituir. Restituir é devolver, tá? Se você quiser anotar, quiser anotar de lápis, algumas palavrinhas, às vezes, vocês acabam tendo dificuldade. Negligência, você já sabe o que que é, né? Negligente é uma ação que não é feita. E restituir é o mesmo que devolver. Você quer tranquila, porque a resposta está na própria página, é só para estar entendendo um pouquinho a mais. Agora nós Ô, vamos para. professor, Oi? eu tava escrevendo. Opa, o professor vai aguardar então. Professor, eu posso falar como é que ficou o meu? Sim. Eu coloquei assim, é só abrir o reservatório de água para irrigar. Precisa só complementar. A palavrinha certa ali é negligente. Se a pessoa negou ou deixou acontecer isso, ela terá que devolver, restituir o que tinha na plantação do seu vizinho. É só para entender a lógica, que naquela Professor, época, oi, pode colocar, é um crime de negligência só? pode. Então tá. Então eu já acabei. Ok, o professor vai trocar o slide, agora eu vou para a parte mais difícil dessa página, tá? Essa parte, se você entendeu, Professor, Oi. eu não consegui fazer a D. Tá. A D é a mais difícil. Se você conseguiu fazer ou entendeu ela, é uma vitória, porque realmente é uma questão difícil. A pergunta é assim, ó. A D foi fácil. O professor vai ler a pergunta. Quais motivos podem ter levado o rei Hammurabi, que é o rei da Babilônia, a fazer esse código? Por que que o rei fez esse código? Por quê? Deixa eu trocar de tela aqui. Vamos perguntar aqui. Alguém vai abrir o microfone? Kimberly, Aniele, Ariel. Por que que o rei fez esse código? Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Por quê? Kimberly, digita ou fale. Se querer. Ô, professor, Ariel, pode falar. Aniele. para unir as pessoas? As Ó, pessoas. pessoal, calma aí. Nós precisamos só melhorar um pouquinho, ó. Vamos ver se vocês entendem um pouquinho. Se o rei, Professor, né? Oi, para que ele fosse eleito? não. Vamos pegar um pouquinho a lógica. Se não tem problema, ó, vamos pegar um pouquinho. Se não tem nenhum crime, nenhuma ação ruim, nenhuma atitude ruim, numa sociedade, alguém vai querer fazer alguma lei, vai precisar fazer? Professor, Oi. tipo, por causa eles matavam, roubavam, daí ele criou. O professor só vai querer que vocês peguem a lógica assim, ó. É que naquele período vai começar a surgir muita violência. Vai começar a surgir muita violência e para acabar com a violência é o Professor, eu meio. acho
que a resposta da Kimberly tá certa. Ela colocou ali Ô, professor, no chat, viu? Ali. Ela colocou, tá bem no caminho, sim, ela abriu o teu microfone, eu pensei que ela iria falar. O professor vai colocar a minha resposta na tela e eu vou só comentar. É uma questão difícil, porém, ela é um raciocínio simples. Olha só, tá na tela a resposta. Vamos aqui. Por que que o rei fez essa lei? Por que que o rei, por que que o rei fez essa lei? Primeiro, é porque tinha muita violência lá. É a primeira lógica. Primeira lógica é a questão da violência. A segunda lógica é para mostrar que tem alguém mandando naquele lugar. Vamos pensar um pouquinho. E segundo, vai entrar a resposta da Kimberly, para que todas as leis no território dele fossem as mesmas. Então, primeiro motivo, eu vou estar digitando, não sei se vai aparecer para vocês, é a questão da violência. Ninguém vai fazer um código de lei se não tem violência, é uma lógica. Segundo, é para mostrar o poder do rei. E por último, é para que fossem as mesmas leis em todo o território. Eu vou dar Ô, professor, Oi? eu coloquei assim, ó, para que as leis fossem as mesmas em todo o território governado pelo rei. Tá correto. A sua resposta é da Kimberly, mas eu só quero que vocês tenham essa noção, essa lógica. Alguém vai fazer um código de lei. Por que vão fazer o código de lei? Porque só tem paz na cidade, só tem paz no império? Não, é porque esse império está com muita situação de violência. Quero que Ô, vocês entendam. professor, Oi. eu não consegui fazer a página 35B. Tá, eu já vou chegar nela. O professor colocou na tela, eu não sei se já está aparecendo para vocês, ó. É, vocês podem abrir o microfone, eu posso digitar alguma dúvida em relação a isso? A D da página 33, alguém vai fazer um código de lei. Por que vão fazer um código de lei? É porque realmente está dando muito problema com violência, está dando muito problema entre as pessoas. E uma maneira de estar resolvendo isso é fazendo as leis. Ariel, abriu o microfone? Professor, Oi. eu só não entendi por que, tipo, eles fizeram por que Sim, eles professor, eram na verdade, governantes, minha resposta. governante era aquele nome ali, Amburim, é isso? Vitória, pode repetir? Por que que o governo, por que que aquele nome ali, que é o Hammurabi. Hammurabi, isso, Hammurabi. ele era o governante, sendo que ele era um, se eu não me engano, ele era o que? Era um. Ele era o rei. Sim, só que tinha aparecido num negócio aqui que era de geografia, que apareceu que ele era alguma coisa de Deus lá, que E ele era. Ah, profeta. Não era É, isso? isso, às vezes ele é colocado como um representante dos deuses. Uhum. Mas eu quero que o Ariel abrir o microfone, pode comentar, Ariel. Ariel, pode falar. Ô, professor, minha resposta tá certa. Aquela Pode que eu te repetir, fazendo falei, favor? por causa da minha internet caiu. É por causa eles roubavam, matavam as pessoas, por isso que Isso, criou essas isso. Aí leis. tu só acrescenta assim, ó. É claro, Isso, já botou a questão da violência. Aí você acrescenta para mostrar o poder do rei. Tá na tela sua, não sei se está aparecendo para você. A questão da tá. violência você já colocou, perfeito. A questão que um rei vai fazer um código de lei para mostrar o seu poder. Então, você coloca vírgula, poder do rei.
Fechou, pessoal? Alguma dúvida? Vamos para a próxima página? Fechou. Certo. É a Vamos. página 34, é sobre a mumificação. Eu coloquei... Ô, professor, 35. essa daqui, essa daí. Ô, Oi. professor, eu já tenho dúvida nessa. Por que eles colocavam o coração e a pena? Eu já vou entrar nessa questão. Alguém... Professor, Oi. é a 35? Não, é a 35? Sim. Não, alguém... A gente. Não, era 34. 34, tá lá em atividades. Confirma que o professor é sobre a religião do Egito, a múmia. É 34? Eu coloquei um número errado aqui. Ah, tá. Esse aqui é uma questão bem bacana e é fácil de entender. Por quê? Quais os motivos que os egípcios antigos eles mumificavam os corpos? Por que eles faziam isso? Por quê? Posso falar? Pode. Porque, porque os egípcios pensavam que após a morte teriam uma vida melhor. Perfeito. Porque eles acreditavam na vida após a... Morte. E depois dessa Professor, vida, eles iam precisar do corpo. Fale. eu posso falar o meu pra ver se tá certo? Sim. Eu vou botar assim, ó. Eles acreditaram na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar seu corpo. Perfeito. Pessoal, é uma questão só de lógica. O que é uma múmia? O que é uma mumificação? A gente precisa entender isso. Ó. Os egípcios antigos, principalmente a questão maior, o faraó, eles acreditavam que existia uma vida após a morte. E após a morte, ele ia necessitar, e ele ia precisar do seu corpo. Então, ele ia jogar o seu corpo fora? Ele ia colocar debaixo da terra? Não. Ele ia conservar o seu corpo. Essa parte de conservar o corpo é que eles fizeram as múmias. Então, é fácil. Opa, por que eles mumificavam o corpo, professor? Porque eles acreditavam na vida após a morte. E, depois da morte, esse corpo precisava estar conservado. Então, quando se fala múmia, nada mais é do que a conservação do corpo. Alguma dúvida? Então, o meu tá certo? Sim. Então tá. Isso aqui é fácil, é uma questão de lógica. Eles acreditavam na vida após a morte e, na próxima vida, eles iam ter o corpo. Alguma dúvida? Professor, eu Oi. não achei a B. A B? Então, vamos para B. Vamos para B. Posso falar a resposta, professor? Pode. Eu coloquei assim, ó. A relação entre a mumificação e a crença na vida após a morte se dá pelo fato do que, para os egípcios antigos, o corpo e o espírito eram interligados os mesmos após a morte, e, para que pós-vida fossem satisfatório, o corpo do morto poderia ser preservado. Perfeito. A da Kimberly também está certo. Ok, mas sim, mas eu pego no Google. Ok. Ok o caminho. Pessoal, mas é a questão de lógica, ó. É porque que eles faziam múmia? Qual é a relação de múmia e crença após a morte? Qual que é a relação? É que, múmia, o que é uma múmia? É a conservação de um corpo. E a crença após a morte, crença na vida após a morte, é que eles acreditavam que após a morte a alma despertava e era necessário o corpo. É quase igual à anterior. Oi. Mas uma pergunta, por que a múmia, Professor. ela tem aqueles negócios tudo enrolado nela? Professor, Para conservar. Calma aí que a gente já vai distribuir as falas. Calma aí. Respondendo, quem que perguntou essa? Foi a Vitória? A Professor, Vitória. Tá. Vitória, porque eu tenho até um slide, se der tempo eu vou estar passando para vocês.
porque Professor, as faixas conservava melhor o corpo. Então, eles tiravam, eu tenho até um slide mostrando, eles tiravam o cérebro, o estômago, o que apodrecia, e depois eles passavam faixa. Então, a faixa era para conservar melhor o corpo. Ah, pra, tipo, não cair nada, vamos dizer Não assim. cair, isso, não cair, não ficar assim, ou quebrado, ou se desmanchar, ou ficar em pedaços. Era para conservar o corpo de maneira perfeita. o Tipo, ele ia ficar professor, meio que uma gelatina derretendo assim. Eles pegavam uma pessoa, em vez de deixar o corpo solto, eles sabiam que o corpo poderia quebrar ou poderia depois acabar despedaçando. Então, eles enrolavam para conservar. Ah, então eles amavam a pessoa, né? Pra O preferir. professor, Sim. Ariel? o professor, eles Fale. faziam tipo reencarnação. Não, é assim, ó. Reencarnar é quando a alma de uma pessoa, um exemplo, o professor morreu e a alma do professor vai para um elefante. Então, Eu sei. reencarnar, ó, é carne em outra carne. Não sei se vai entender a lógica. Reencarnar é outra carne. O professor, eles colocavam os órgãos na terra ou dentro de um vaso. Dentro de um vaso. Eu tenho separado, conforme for, vou mostrar para vocês. Tá. Quem mais. Ok, Ariel, quem mais abriu o microfone? professor, eu queria saber onde é que está essa resposta que o professor tinha falado para mim. A B? É. Tá na tela, vê se você consegue ver. Não, sim, mas eu quero ver aqui onde é que tá na apostila, porque aí eu escrevo depois. Tá. A, a B da 34 tá no segundo parágrafo. O segundo parágrafo da página 33. Depois de Egito Antigo. Os egípcios dedicavam tempo à preparação para a vida após a morte. Vamos para. Então tá. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Qual é a página mesmo? Página 33, o segundo parágrafo lá. Os egípcios dedicavam muito do seu tempo à preparação para a vida após a morte. Tá bom, obrigado. Certo? Vamos para a Professor, última. Opa. A C era só para dizer sim ou não? Pode até ser uma resposta simples, mas se você pudesse acrescentar, o que a questão da múmia ajudou a conhecer o corpo humano? Olha só, na página 34 tem um parágrafo lá. Ó. Começavam a tirar o cérebro, depois, com uma faca, eles cortavam o defunto, tiravam o intestino. Não sei se vocês estão acompanhando no LDI, mas na página 34 já está mostrando que para fazer esse trabalho de mumificação, eles acabavam conhecendo melhor o corpo, sabendo que tinha intestino, sabendo a divisão dos órgãos. Então, para mumificar, eles tiveram que conhecer o corpo. Pegaram a lógica? Pegaram a lógica, pessoal? Professor, posso falar o meu para ver se está certo? Pode. Porque assim, o processo da mumificação se iniciava com a retirada dos órgãos internos, eram guardados em vasos, apenas o coração era deixado por ser considerado o centro de vida. Certo. Ok. Mas é só pegar essa lógica. Eu vou estar agora abrindo um slide, a mesma apresentação, eu vou mostrar para vocês as etapas para se fazer uma múmia. Vê se aparece na tela de vocês. Sim. Isso. Ó, era difícil fazer isso. Somente as pessoas ricas, como o faraó, como um sacerdote, ele
eles faziam? E as pessoas pobres não tinham a questão de múmia, era só para as pessoas ricas. Primeira Ô, etapa, professor, depois o professor coloca lá de novo. coloco, Ô, calma aí, professor, essa imagem, fale. Eu voltei na resposta. Fala, Vitória. ali a pessoa, né? Sim. Ela, na foto, meio que ela tava costurada ali, o meio que os pulmão. Era ali? Eu não entendi muito bem a foto. É que o professor já vai explicar. Tá. Posso trocar o slide? Sim. Ok, vou voltar aqui para... Pessoal, vamos ver se vocês estão conseguindo ver. A primeira etapa, eu vou diminuir um pouco aqui, ó. O corpo do faraó, geralmente, era levado para um local conhecido como Ibu, o lugar da purificação. Lá, os embalsamadores lavavam o corpo com essências aromáticas e com água do rio Nilo. Primeiro passo era lavar o corpo. Agora vamos para a segunda etapa. Vou trocar a tela de novo. Segunda etapa, evisceração. O que é isso, professor? É tirar as vísceras, tirar os órgãos de dentro. Era retirado, a remoção das vísceras era feita por uma incisão no abdômen. Por ali, era retirado os órgãos. O cérebro era puxado pelo nariz com a ajuda de um gancho de metal ou de um pequeno fole. O corpo não era total, eles tiravam o que apodrecia. Terceira etapa, os órgãos eram tratados, perfumados e colocados em vasos específicos. Depois, o corpo era coberto de natrão, um tipo de sal. O processo de desidratação demorava 40 dias. O corpo ficava mergulhado no sal. E os órgãos iam para o vaso. E o próximo passo, que vai entrar a questão da Vitória, que perguntou, Vitória Flores. Eles começavam a preencher os corpos com panos, palha, serragem dentro do próprio corpo, esses espaços que eles tiravam o intestino. E a quinta etapa eram enfaixados os dedos, um por um, depois os membros, o rosto e o tórax, entre as 300 tiras de linho embebidas em resinas e óleos aromáticos, que colocavam amuletos no rosto e a inscrição, que viva. Então, era um processo bem demorado, difícil. Demorava, a pessoa ficava mergulhada no sal cerca de 40 dias. E para fazer o faraó em múmia, demorava cerca de 70 dias, 2 meses e pouco. Aqui está uma imagem de uma múmia de mais de 3.000 anos. Ainda está conservada, olha só. Ainda está conservada. Agora eu vou estar passando para vocês essa parte aqui ó, do LDI. Essa aqui, ó, Tribunal de Osíris, página 34. Página 34. Lá no LDI de vocês, embaixo, página 34, embaixo daquela cena, está escrito assim, ó. Cena contida no livro dos mortos, representando o Tribunal de Osíris. No centro há uma balança, na qual, já vou acabar a fala, em um dos pratos é colocado o coração do morto, e no outro uma pena, para que, se tivesse a vida após a morte, seu coração deveria pesar menos que uma pena. Fala, Vitória. Por que algumas pessoas elas usavam, tipo, aquele negócio que parece um cachorro? Que, na verdade, é um amuleto, né? É um amuleto. Eu vou estar explicando agora o que está aparecendo na tela de vocês. Professor, essa máscara Oi. aí não...
Essa máscara aí não é de um deus? Sim, Anubis, o deus da morte. Ui, que Pessoal, bunda sombrio, credo. Isso daí é Ele tinha cara de cachorro. isso. Pessoal, na página 34 tem essa cena do Livro dos Mortos. Professor, como assim era colocado num prato do morto uma pena e no outro o coração? Eu não entendi. É muito lógico, sabe? Eles pensavam assim, ó, que quando um faraó morresse, ele ia passar por um julgamento. E nesse julgamento, sim, Isadora, o professor está entendendo. Nesse julgamento, era percebido que se o faraó fez coisas boas, ajudou os pobres, não deixou as pessoas morrerem de fome, o coração dele era bom. Se o coração era bom, quer dizer que o coração era leve. Então, ele poderia continuar. Está aparecendo um pastor? Ele poderia continuar a vida. Se o faraó tivesse cometido atitudes ruins, como deixou morrer várias pessoas de fome, Professor. E o coração dele era pesado no sinônimo, o sinônimo de ruim, que fez atitudes. Professor. Oi. Então, é por isso que o coração deveria ser igual uma pena, no sentido de ser um coração bom, coração leve, coração leve. Professor. Fale. Professor. Era pra, tipo, ser assim, o coração dele não poderia ter pecado? Não ter cometido coisas ruins. Ô, professor, Então, para poder ser, para poder o mumificado lá, não lembro o nome direito. Teria que fazer isso aí. Assim, ó. Eles acreditavam que após a morte ia ter um tribunal, um julgamento. Sim. Esse julgamento é o tribunal aqui que a gente está vendo, da página 34, após a morte. Aí se o faraó... que era... Não, aí o faraó ia ser julgado. E se o faraó tivesse uma atitude boa, seria um coração leve, igual uma pena. Então ele poderia voltar para o corpo, continuar a vida. Se ele fosse um coração ruim, ele, num caso, ele não poderia voltar. Pessoal, infelizmente acabou. O professor já deu o horário. Obrigado, Manu. Infelizmente o professor vai estar acabando queria só perguntar uma coisa. Fale. Eles não usavam o coração? Eles não deixavam na pessoa que era morta? Não. Ah, tá bom. Se surgir alguma dúvida, envie o professor mensagem, tá? E não esqueçam de enviar suas atividades. Vão lá, mande mensagem. Oi. Só me lembra onde é que estava Professor. A C na página 34. A C, página 33, o segundo parágrafo, os egípcios dedicavam. Pessoal, obrigado pela participação. O Ariel participou bastante. Um abraço para a Kimberly. Muitas respostas que ela colocou aqui Tchau, professor. no chat aqui, colaborou. Um abraço para todos. Bons estudos e vamos mandar atividades. Professor. Oi. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigado. Professor, eu infelizmente não consegui assistir a aula toda. Daí eu vou perguntar para minha prima, para minha amiga, o que o professor botou aqui na aula, porque eu não acordei cedo. Não precisa, o professor, vocês têm o site da escola, vocês conseguem acessar? Consigo.